para vocês, então, né, o WhatsApp para quem quiser mandar pergunta, algumas já estão chegando, né, e, na medida do possível, a gente vai tentar responder. O tempo é curto, né, então, enquanto vocês estão formulando as perguntas, eu vou propor para os nossos palestrantes aqui um pequeno desafio. Tá? Então, antes de mais nada, parabenizar cada um de vocês aí pelas palestras, né, sou fã dos três, né, e queria criar... Eu trouxe, na verdade, 3 temas que são um pouco polêmicos hoje, justamente para ter a posição de cada um. Então, não pode ficar em cima do muro, não pode ter essa de não conclusão, já tem que ter conclusão, é sim ou não. E não vai dar empate, vai ser 3-0, 2-1, né? Alguma coisa vai ser assim. Bom, vamos lá. Para quem está aqui desde a tarde, né, eu acho que a cada palestra, a cada workshop, vai se criando um pouco aí a realidade, aí, o conceito que a gente tem, que é uma tecnologia muito disponível, deixou de ser uma vantagem competitiva, na verdade, todo mundo pode usar. O desafio está muito mais ligado em resolver problemas, criando novos modelos de negócio, né? Atenção ao cliente, através do sucesso da experiência do cliente, e essa situação de empresas muito grandes, né, com dificuldade de navegar nesse novo cenário, e as empresas novas sem legado, né, vindo ali por fora e rapidamente criando vantagens competitivas, né, que acabam não dando a elas a chance de suportar. Eu, no workshop que eu fiz mais cedo, né, mostrei lá para o pessoal aquela frase célebre do Jack Welch, né, de que quando a velocidade fora da empresa supera a velocidade interna, o fim está próximo. Eu não sei se ele falou isso, já imaginando o que ia acontecer com a GE, né? A GE, em 2017, valeu 800 bilhões de dólares, hoje vale menos de 60 bilhões de dólares, uma empresa gigante de engenharia. Não faltava dinheiro, não faltava gente e simplesmente não conseguiu seguir. E essa é a pergunta. Para quem não sabe, aqui em Joinville a gente tem um conselho chamado Joinvale, né, que se reúne justamente para discutir um pouco o futuro de Joinville, né? Está mais do que claro a importância de inserir a cidade nessa transformação, daí, né, as iniciativas que vocês conhecem do agro, das startups, etc. Mas lá a gente tem esse debate aí, essa preocupação com as empresas tradicionais da cidade, aí, empresas quase que centenárias ou com mais de 50 anos. E a pergunta, então, para vocês é a seguinte: tem chance dessas empresas sobreviver? Vale a pena se fazer um esforço? Porque eu vi que várias perguntas é assim, o que essas empresas precisam fazer? Mas, na prática, está claro que não é dinheiro, né? É uma transformação interna. E, aparentemente, é uma dificuldade imensa disso acontecer. Então, é uma pergunta até para o Joinville deveria focar em tentar ajudar essas empresas a sobreviver e se reinventarem, ou deixa morrer, essa é a lei da selva, é o que acontece com aquele leão velho andando na África, quando vê um monte de cachorro e come ele, porque ele já não tem mais jeito. Então, vou começar ali com o Jefferson. Vale a pena tentar salvar essas empresas ou o destino é que... Olha só, primeiro, eu presido uma empresa de 120 anos. Se eu não acreditar que vale a pena mudar essas empresas, eu acho que estou no lugar errado. Né? 120 anos. Né? Basicamente, você não pode... O que a gente tem feito nessa empresa de 120 anos? É uma reengenharia tradicional dentro desse processo, otimizando área meio, todos os processos de chegadas, mas, efetivamente, se a gente melhorar muito essa empresa, a gente vai crescer, em 4 anos, 10%, 5%, 5 a 10%. Então, eu acho que foi você que falou do Bradesco, né? Então, o que a gente tem feito? Mantido e melhorado essa empresa de 120 anos e criado outras empresas com a mesma marca fantasia. Aliás, mudando um pouquinho, o IPT Open, que é um cubo diferente, só que é um cubo hard science, a gente tem criado, inclusive o diretor do IPT Open era um dono de uma startup. Ou seja, sim, dá. 1-0. E aí, Ronaldo? Eu acho que algumas dá. Eu sou menos otimista nesse aspecto, assim, eu acho que algumas dá, porque, no final das contas, eu acho que a maior força de movimentação está do lado de fora da empresa. Então, precisa ter uma combinação, que, para mim, é uma combinação estatística, né? A tempestade perfeita tem que estar lá fora, e aqui dentro eu tenho que ter um mindset e a vontade de mudar. É isso mesmo, tá certo. Então, se eu só tiver a vontade de mudar e quebrar um mindset, mas não tiver mercado, então, assim, para a empresa que está trabalhando, sei lá, vendendo alguma coisa que já ultrapassou, o mercado já está comprando outra coisa, não quer mais aquilo.
mesmo que ela mude o mindset, mesmo que ela tente se reinventar e vamos todo mundo para Harvard, o mercado, ela perdeu o timing do mercado. Eu acho que ela tem que ser, a probabilidade tem que ser de eu ter uma tempestade perfeita lá fora e eu ainda quebrar a mentalidade e a forma de fazer. Então, assim, é uma notícia meio ruim que eu tenho para dar, né? Agora, a boa notícia que eu tenho para dar é que, assim, as empresas estão só arranhando a superfície ainda no que elas... Se vocês acham que as empresas estão tocando pouco tecnologia, elas estão tocando pouco ainda o ser humano. Eu acho que quando as empresas souberem lidar com pessoas, com propósito, com a missão... Gente, eu já vi sair leão de dentro de pessoas que eu nunca imaginava. E aí conseguem fazer aquelas frases, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, as empresas tocam pouco tecnologia, mas elas tocam menos ainda uma força motriz do seu pessoal. E aí elas precisam mexer nisso para que as pessoas possam ajudar a enxergar outros ângulos e outras possibilidades, constatar se tem mercado e avançar. Então, se não combinar... É 1 a 1, então? Dá ou não? Bom, eu acho que... É 1 a 1. Não pode ficar em cima Vai, do 1 a 1. muro. 1 a 1. 1 a 1. Pô, já agora vai desempatar isso aí. Eu acho que vale a pena, sim. Mas eu acho que as discussões, por exemplo, né, que envolve o Join Valley, em torno do que deveria ser feito, eu investiria na mudança cultural. A mudança cultural das empresas, a mudança do mindset. Se isto não acontecer, as empresas que estarão sujeitas, né, a uma concorrência aí maior do mercado, enfim, das empresas com um poder tecnológico melhor, elas vão desaparecer mesmo. Então, eu acho que o grande ponto de virada começa na percepção cultural, na forma como a empresa enxerga o que ela tem que fazer de diferente realmente e as apostas que ela precisa fazer e mudar um pouquinho o modelo tradicional de enxergar o business, né? Enxergar o negócio, enxergar os resultados, enfim. E é sofrido, não é fácil, não é fácil. Então, eu diria assim, se vale a pena? Sim, vale a pena. Mas é bem difícil fazer essa mudança. E eu acho que quem não se adaptar bem aí vai ficar para trás. Então, ficou 2 a 1, né? Bom, eu não estou votando, mas assim, a minha opinião é de que vai ser bem difícil salvar boa parte dessas empresas. Eu acho que, num cenário onde a economia está andando de lado, né, onde a informação está muito disponível, essas empresas estão tendo dificuldades, eu fico imaginando a hora que liberar a economia, a China baixar aqui de vez e o dinheiro entrar, aí eu acho que o estrago vai ser grande, não necessariamente no viés ruim, né? Vai haver uma renovação muito grande da economia, porque acho que esse cenário que a gente está vendo no Brasil está dando chance para o pessoal pensar. Eu acho que com as reformas aí, né, com o caminhão de dinheiro que vai entrar, a chegada da China, a coisa vai mudar muito. Assim, quem não se mexer muito rápido não vai... Eu acho que é normal, né? Lá nos Estados Unidos, a expectativa é que 40% das 500 maiores empresas hoje não vão existir daqui a 10 anos e eles estão lá, né, no outro centro. Isso, eu só complementaria o seguinte, né? Existe toda a transição, né, entre o atual e o futuro, tem uma ponte, né? Se a gente cria uma ponte muito grande, que a tecnologia, a mudança de mindset está muito lá na frente, as pessoas se desestimulam, acabam ficando, né, muito difícil cruzar a ponte, então fico aqui, né? A gente tem que começar a construir pontes mais curtas para estimular a indústria a se movimentar. Então, eu diria o seguinte, como pensando no ecossistema norte-catarinense, né? Eu preciso de mais montadoras? Preciso. Eu preciso de mais metalmecânica? Preciso. Mas eu acho que a sociedade norte-catarinense, o Estado de Santa Catarina, na visão do Luiz Henrique, que foi citada na abertura, investe muito pouco no capital intelectual, inovação, tecnologia. Deveria investir mais, porque nós temos uma mão de obra e um espírito empreendedor aberto a isso. E onde você tem uma maior empregabilidade, né? Hoje você está lá apertando um botão para conformar uma porta de um carro, para você construir um circuito integrado. Você construindo um circuito integrado tem muito mais empregabilidade na indústria têxtil, na indústria metalmecânica, né? Sendo que quando a gente afunila muito, aquelas esferas que você coloca, né, Jefferson? Se eu vou muito para um país de commodity ou de serviço de baixo valor agregado, em momentos de crise eu tenho muita dificuldade em realocar recursos. Se você trabalha em recursos, em movimentações e ações com maior valor agregado, mesmo em crises, você tem uma condição da sociedade se realocar e superar a crise com menos trauma.
Então, eu acho que, num plano estratégico e piloto do Estado, o norte-catarinense, a gente deveria investir mais em tecnologia, inovação, conhecimento. Tem uma juventude aí que precisa ter contato, né? Isso aí. Acho que está sendo feito, sim. Bom, esse tema também acho que passou por todas as palestras e ele passou a ser recorrente nos eventos. Eu vou fazer a pergunta sem ter conhecimento de causa, porque eu não tive a experiência de ter ido lá, mas vi testemunho de pessoas, né, que tiveram lá recentemente, um deles, o CEO do Magazine Luiza, que foi mencionado aqui, que é a China, né, a realidade da China. Quem vai para lá e passa um tempo volta transformado e muito assustado, né, com a velocidade com que as coisas tomaram em praticamente todas as áreas. Não, e aí já realmente não estamos mais falando de manufatura, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de tudo. A pergunta é, dado isso e dado aí o cenário, e imaginando que em breve a gente vai ver mais chineses andando por aqui, né, e o dinheiro chinês também, vamos fazer assim para cada um responder pela primeira vez de forma diferente, começar com o Dionaldo. A China é uma ameaça ou uma oportunidade para o futuro do Brasil? Oportunidade. 1-0. Diante do cenário atual, eu acho uma ameaça. Eu acho assim que as empresas podem aprender muito com a China. Eu acho que a China vai trazer um mindset diferente para as empresas brasileiras se movimentarem também. Mas a fotografia atual, a hora que eles chegam com um poder de fogo, um foco muito grande. Então, eu vejo como uma ameaça. 1-1. Tem um livro, 1422, já leram esse livro sobre China? Da navegação chinesa? Recomendo fortemente. Daí você vai entender o modelo mental chinês naquele livro. É uma baita... Assim, eles são predadores. Só que não tem jeito, o predador está na nossa cara. E daí, se a gente não juntar com o predador na nossa frente, a gente tem que tentar juntar com o predador. Mas são predadores. Eu acho que é uma ameaça absurda, mas tenta juntar com ele. Abraça. Acho que essa aí, vamos abraçar esse urso aí, porque... urso panda, né? Bom, eu vou fazer aqui o terceiro tema aqui para a gente, então, ir para as perguntas do público. No primeiro evento da ABI esse ano, né, a gente criou um painel sobre inteligência artificial, trouxemos alguns especialistas, né, que estão trabalhando aí nessa área, e a gente apresentou também um vídeo bastante perturbador de um TED, né, de um neurocientista americano, mas que também tem formação em computação, etc. E, basicamente, no vídeo, ele dá 3 boas razões do porquê ele não tem dúvida de que a inteligência artificial vai nos dominar. Ele dá isso como certo, né? Esse é um tema bastante polêmico, mas ele explica, basicamente, da seguinte maneira. A cada ano, a inteligência artificial evolui, né? Então, ninguém contesta isso. Então, a inteligência artificial hoje é melhor do que ano passado, ano que vem, e ele não coloca nenhum horizonte de tempo. Ele simplesmente diz que tem muita gente trabalhando em aperfeiçoar a inteligência artificial e que ela está evoluindo, né? E aí a gente vai atingir lá o tal do ponto da singularidade, que é quando ela vai ser equivalente à inteligência humana, e o que vai acontecer depois ali, né? O segundo ponto é que não tem nenhuma força contrária a isso, pelo contrário, né? Hoje não tem nenhuma organização ou articulação contra a inteligência artificial. Basicamente, que a gente tem um grande incentivo em todo o mundo para se desenvolver, lógico, num primeiro momento, com o pensamento de um bom uso da inteligência artificial para o nosso benefício, né? E aí ele vai seguindo com os argumentos e, como ele não dá nenhuma data, ele fala assim, em algum momento, isso vai sair de controle. E o que ele diz é o seguinte, imagina que se a gente recebesse hoje uma mensagem lá na NASA, dizendo assim, somos uma civilização muito superior à de vocês, né? Muito, muito, muito superior, estamos chegando na Terra daqui a 30 anos. O reboliço que isso ia causar, né? Pelo menos a gente ia sair da zona de conforto, né? Pô, vamos posar uns caras aqui. E o que ele fala é que a inteligência artificial, ela está dando essa mensagem, né? Essa vida superior, essa inteligência superior vai chegar aqui na Terra daqui a 30 anos e ninguém está fazendo nada. Está todo mundo achando o máximo, né? Bacana. É a Sara, o Odyssey, vamos embora, né? E a gente está vendo aí o viés positivo, mas realmente é um tema bastante polêmico. E aí a minha pergunta é bem simples. Vamos começar agora pelo Jean aqui. Vai chegar o dia em que a gente vai perder o controle da inteligência artificial e ela vai olhar para os humanos igual a gente olha para os animais hoje? Se nós tirarmos o horizonte de tempo,
né? Eu acredito que sim. Eu acho que vai chegar um ponto da evolução da tecnologia e da inteligência artificial que, muito provavelmente, a gente vai ter máquinas pensando como ser humano e tomando decisões. Aí, se elas vão ser boas ou ruins, eu não sei. Mas eu acredito que sim. Um dia, na existência da humanidade, isso vai acontecer. E está mais próximo assim, não como uma inteligência humana, né? Mas hoje os algoritmos que nós mesmos estamos desenvolvendo dentro da Sênior para avaliar qual o melhor candidato a ser contratado. Tem função tradicional. No meu celular, eu olho que me indica qual é o funcionário que eu tenho que dar aumento. Não sou mais eu que estou tomando decisão. Claro, eu tomo uma decisão final, mas é o aplicativo que ele olha todo um contexto de perfil e ele já diz, cara, dá aumento para esse cara aqui porque esse cara é o certo de dar aumento. E eu já não preciso mais pensar por que é o cara, porque alguém pensou por mim. Então, eu acho que vai chegar sim esse momento. Será que a Sara vai chegar a CEO da Sênior? Quem sabe? Jefferson, essa é uma área aí que você também está bem envolvido. Né? Qual é a tua opinião? Eu acho que são dois fatores importantes, né? Primeiro, existe um trabalho muito grande que a gente tem que fazer na sociedade, porque nós estamos, como sociedade, desistindo de procurar, né? Desistindo. Existe uma desistência muito grande. Se você for olhar, todo mundo procura alguma coisa no smartphone, né? E a gente perdeu a curiosidade de verificar se aquilo que a gente viu estava certo ou estava errado, porque a gente não procura. O mundo está desandando em termos de crítica, autocrítica e assim vai. Nosso nível crítico diminuiu drasticamente. Por outro lado, quando você começa a desenvolver ferramentas e que você consegue, inclusive, esse trabalho que a gente está fazendo na robótica agora, né? Amanhã eu vou estar com a gurizada lá no ITA, trabalhando isso, né? Você fazer um robô sentir, fazer você ter afeição pelo robô. No MIT existe um grupo contra já, tá? Existe um grupo contra que é no MIT, que em função da quantidade de robôs que aquele pessoal lá do MIT começou a saltar, principalmente o pessoal da Boston Dynamics, né? Eles lançaram agora, tem um grupo de ética em inteligência artificial agora dentro do MIT que luta contra a evolução da inteligência artificial. Então, acho que a gente está indo muito rápido, mas, em compensação, quando a gente foi comemorar 120 anos, teve no Teatro da Filarmônica, lá de São Paulo, teve a orquestra da cidade de São Paulo, e quando ela tocou Bach, rapaz, o sentimento que passou para a gente, nenhuma máquina, e olha que você escuta Bach no sonzinho ali, você vai lá, vai gostar, vai ficar impactado. Agora, quando a orquestra começou a tocar Bach, a gente falou assim, nossa, isso não tem inteligência artificial que faça. É muito difícil. Ou uma bela, linda pintura, a concepção daquela pintura. Então, sim, para várias áreas não tem jeito. Para outras, talvez. Sim. Você sabe que em São Francisco, ano passado, fizeram uma exposição de arte, metade das obras eram de humanos, metade de inteligência artificial. E daí, qual você gostou? Não, o pessoal não conseguiu distinguir. Não conseguiu? Eles fizeram lá, o pessoal tinha que apontar e eles não conseguem dizer o que o humano um fez. Sentimento. E o que, pode estar no córtex, né? Pode ser. Bom, eu creio que sim, a gente vai ser muito impactado pela inteligência artificial. 2-0. Jonaldo, acho que é só para ver se é 3-0 ou 2-1. Não, vai ser 3-0. Eu acho que o prognóstico é que a inteligência artificial vai conseguir fazer o que a gente faz muito melhor e com uma eficiência melhor. A questão está sobre como você controlar isso, se ela vai continuar fazendo dentro da ética, né, dos nossos parâmetros sociais. A pergunta de é exatamente hoje, essa, né? a gente vai perder o controle. Eu acho que a gente perde o controle em algum aspecto, a gente vai perder o controle. Porque os protótipos que existem hoje, em andamento, mostram que a gente perde o controle, né? Teve uma negociação comercial feita com duas inteligências artificiais, que elas começam a conversar num idioma entendido por humanos, né? Mas, em um dado momento, as próprias inteligências ali elas descobrem uma forma de se comunicar e elas criam um dialeto. Elas criaram um dialeto em que daí o humano não conseguia mais avaliar o que elas estavam negociando, mas resultavam
com o objetivo da negociação. Era um objetivo de conseguir uma negociação de contrato pelo melhor preço, nas melhores condições para os dois lados, né? Elas atingiam o resultado, só que começavam a operar num idioma inventado por elas. Então, esses exemplos... por exemplo, acho que recentemente a inteligência artificial conseguiu tratar 3D, né? Porque até então a limitação de inteligência artificial trabalhava em 2D, né? Trabalhava basicamente com dados em 2 pontos ali. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue trabalhar com 3D, ela consegue analisar foto, consegue analisar imagem, consegue analisar um ambiente em 3D e fazer as suas interações. Isso abriu um leque de possibilidades que hoje eu diria que já estão meio fora de controle, né? Se os grupos se organizarem, os grupos potências econômicas, né, se organizarem com o que seriam os protocolos éticos, com as regras, eu acho que... Exterminador do futuro. Mas é isso. Nesse caso foi 3-0. Hein? É isso aí. Eu estou alinhado com vocês. Bom, pessoal, deixa eu só checar. A gente tem mais quanto tempo? Só para... 5 minutos. Eu vou tentar, então, uma pergunta para cada um das que estão chegando aqui do público, tá certo? Elas estão direcionadas, então, para as pessoas. Eu não tive chance de ler, né? Então eu vou simplesmente passar para vocês o que está aqui. Essa aqui é para o Jefferson, é do Rogers, da Magrateia. E a pergunta é a seguinte, Jefferson: como avançar rápido nessa economia se faltar o capital intelectual no STEM, né? No curto prazo? Devemos tentar atrair capital intelectual estrangeiro? Sim. Essa foi Sim, fácil. facílimo. Eu participei de um programa chamado, na construção de um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Já ouviram falar disso? O programa era legal demais, gente. Vocês não têm noção como a gente começou esse programa. Eu pegava os alunos lá de São Paulo, próximo da gente, lá porque era o piloto, e a gente mandava eles para os melhores lugares que tinham, não só para a universidade, mas mandava para empresas. E daí eles aprendiam umas coisas muito doidas e voltavam para o Brasil. E daí provocou uma troca no curso lá do ITA que foi bizarro. Tá. E daí o programa, até um dia que chegaram com uma ideia maravilhosa, que era: vamos levar 100 mil pessoas para o exterior. Assim, um número por levar. E levou-se. Tá? Levou-se lá, mas aí começou a ser um rodo, né? Um rodo total. Mas chegou um momento que era 2009, 2010, e a Europa estava com um problema feroz da economia. Tinha francês, tinha espanhol, tinha português, tudo sobrando, bom pra caramba. E a gente falou assim: pô, vamos trazer esse pessoal para cá para trabalhar nas nossas empresas. Não, não pode. Aí não pode. O mundo é global, o mundo é um. Se a gente migra, se a gente faz a diáspora, a gente também tem que tentar trazer gente para cá. Muito bom. Essa aqui é para o Jean Paul, do Paulo, do Grupo HCM. A pergunta é a seguinte: é notável o modismo de startupizar as empresas para tentar se reinventar ou mudar o mindset. Mas qual é a sua opinião? Realmente precisa aculturar na empresa em relação a esse desejo de reestruturação? Será que isso vai exigir muito investimento e não valerá a pena o retorno? Você não tem essa experiência, né? Tem. Na verdade, a gente fez várias iniciativas de inovação e reinvenção da empresa Sênior, né? A Sênior é uma empresa de 31 anos. Então, como uma empresa de tecnologia, já é uma empresa bem velha. E nos últimos 4 anos, a gente tem transformado ela numa empresa nova, reinventado ela em todos os sentidos. Começamos com uma aceleradora de startups também, nós temos uma aceleradora de startup, investimento em startups. Então, a gente tem startups que não foram aceleradas pela gente, mas a gente fez aportes de investimento e continuamos fazendo. E iniciativas internas de startups que foram concebidas dentro das áreas que são eram departamentos, eram produtos, enfim, que a gente falou para os caras: vocês agora são uma startup aqui dentro. Esqueçam que existe a Sênior. Vocês vão trabalhar como uma startup, vocês vão ter marca própria, e-mail próprio, enfim, mesmo sendo funcionários dentro da Sênior. Então, vale muito a pena. A transformação que nós tivemos de nós mesmos, e por isso que até como um exemplo a gente usa para os nossos clientes, foi muito saudável para a Sênior. A transformação que a gente fez no mercado, os números que nós alcançamos, enfim, é fruto desta transformação. Agora, ela tem que ser legítima. Não é fazer por fazer, não é adotar: vou virar uma startup aqui, vou botar um escorregador e tal, e está tudo certo.
é um negócio muito mais profundo. É bem difícil, não é fácil, tá? Porque existem cobranças, existem acionistas, enfim, os caras querem resultado, 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 e às vezes uma mudança dessa não é resultado direto. Ela passa por uma curva aí de investimento, né? Então, eu defendo, eu acho bastante válido fazer esse tipo de iniciativa, desde que ela seja legítima. Bom, pessoal, infelizmente não vou conseguir fazer as perguntas todas que estão chegando aqui, a gente só tem espaço para mais uma. Essa, na verdade, é uma pergunta que veio para todos, mas, como o Dionaldo não respondeu, vai para ele. Assim, Dionaldo, eu só vou ler a pergunta, tá? Então... Não, eu até sei a resposta, posso depois te ajudar com a resposta, mas a pergunta é a seguinte. Você acredita que os humanoides vão tomar a posição dos nossos parceiros nas relações? Eu fico preocupado com as relações. Bom, essas relações aí você pode imaginar qualquer tipo. Eu já fui com a minha mente suja aqui. Você filtrou? Uma relação íntima, vamos dizer assim. Não, assim, acho que... Mas vamos, então, relação de forma mais ampla. As pessoas vão conviver com um humanoide dentro de casa? Acho que sim. Sim, eu vejo hoje em dia você já conversa, às vezes, com sistemas de atendimento aí, que você não sabe a diferença se tem um ser humano ali conversando com você ou se é uma máquina, ou se está respondendo para você. Eu acho que, aliás, eu outro dia comprei no Magazine Luiza, fui melhor atendido pela Magalu, lá, né, pela Magalu, do que se eu fosse procurar um usuário. Então, assim, a gente talvez você já converse hoje com alguns semi-humanoides aí, você não está sabendo até. Legal. Bom, eu vou responder a pergunta 6. A gente está falando aqui de relacionamento íntimo, né, segundo a Singularity Universe. Esse vai ser um grande mercado já em 2026. Ah, sim, um dos nesse mais sentido? avançados. Sim. As bonecas infláveis também vão evoluir. Vão evoluir. Todo produto vai evoluir. Agora, eu queria só pegar um gancho, só pegar uma carona no Jean. Jean é o seguinte, eu outro dia me perguntaram também sobre a questão de startup, eu fiz uma pergunta, devolvi com uma pergunta seguinte, o que você quer, né? Porque algumas empresas hoje, se você analisar a verba de educação que elas gastam com tentar fazer com que o executivo faça a terceira pós-graduação, o terceiro mini curso de não sei o quê, cara, às vezes você incubar uma startup acelera mais o conhecimento dele, acelera mais as atitudes inovadoras e abre mais a mente do que você mandar ele para o terceiro mini curso, mesmo que seja um Dom Cabral, que eu respeito muito. Então, existem algumas empresas que, se elas analisarem a verba de educação, já compensaria elas incubarem algumas coisas. Agora, a empresa que fala para mim, não, eu queria criar a Netflix, eu falei, cara, estatisticamente... não vai dar. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil, estatisticamente, eu criar a Netflix aqui na incubadora aqui de casa. Você vai ter outros ganhos, de abrir a mente, de descobrir coisas diferentes do teu cotidiano, de talvez evoluir um spin-off do teu negócio, né? Então, assim, acho que a pergunta principal é para que você quer a incubação. Se é para criar uma Netflix, eu desaconselho, não gaste seu dinheiro. Se é para oxigênio, estar preparado, aí, cara, vale comparar até com verba de marketing. Legal. Pessoal, queria parabenizar, então, o Núcleo de Gestão pelo serviço que vocês nos prestam aqui na cidade, né? Acho que um evento como esse faz todo mundo pensar, ele realmente ajuda a gente a transformar. Parabenizar, então, Jefferson, Dionaldo, Jean Paul. Pô, fantástico ter vocês aqui hoje, né? E convidar todos, né? Bom, acho que eu vou deixar a mestre cerimônia aí. Parece que tem alguma coisa aí na saída. É isso aí? É isso aí, André? Então, tá bom. Muito obrigado aí pela presença de todos.